vossa compreensão, pois se estivermos à espera da minha, estamos bem lixados. Cá estamos mais uma vez reunidos. Reunidos leva um casal de coelhos no início e no final da expressão. É um exercício diplomático para fingirmos o isolamento, se fosse escancarado, se fosse verbalizado, amargurar-nos-ia e não tínhamos outra escolha senão ingressar numa seita. E eu daqui a pouco tenho de preparar o almoço, não sei se consigo fazer tudo, ou sou radical ou como a horas certas. E o meu estômago, a esse respeito, é muito grego. Grego antigo, eles valorizavam o estômago acima de tudo e se calhar o gordo, pronto, tem um gene de grego antigo. Eu percebo que possa haver aqui uma falha ou outra no raciocínio. No entanto, há certas e determinadas coisas que nos conduzem a um tipo de afirmações que não esta. Esta é apenas uma forma de estar no mundo e se os nossos ministros, o nosso primeiro, o nosso segundo, quem é que está no pódio? Quem é que é o nosso terceiro ministro? É a lógica norte-americana, perdoem-me o oxímoro, se é norte-americana não pode ter lógica, de reduzir tudo a uma espécie de pódio. Eu só consigo perceber o mundo se puserem as coisas em degraus. Mas eu sou ascensorista no romance de Kafka. Eu estou à espera que as pessoas entrem no elevador e vou fazer conversa de circunstância. Mas há dias em que eu estou afónico e aí sou uma pessoa macambúzia. Sou pago para não falar com as pessoas e não me parece um mau trabalho. Houve uma temporada em que os meus amigos, durante o verão, foram para as vindimas e isso não é para mim. Durante esse tempo fui para Lisboa fazer uns cobres. Sim, fui condutor. Não, estou a brincar, é apenas um preciosismo da linguagem. Gosto de dar à língua para provocar estas brincadeiras. Aquilo que sucedeu, e isto não minto, a não ser que me apeteça, fui homem-estátua. Postei-me num sítio, pus uma caixa à minha frente e as pessoas perceberam as referências. O que me alegrou e que me deu varizes, mas pronto, a alegria às vezes não é incompatível com as varizes. Sou muito crítico em relação ao homem contemporâneo deste século, o do outro século que eventualmente será contemporâneo dos vindouros. Em relação a esse eu não quero dizer grande coisa, não gosto de falar do que não sei, minto, é sobretudo isso que eu gosto de falar, mas recuei na minha crítica. Ocasionalmente apanham-me com a boca na botija, sim, eu dei-me uma botija e eu estou lá com a boca e digo que a sociedade não consegue perceber as referências. Vivemos numa sociedade espalhafatosamente budista, que é como quem diz, só lhes interessa o presente, o futuro é uma miragem que é vendida em tranches, em suaves, que é como quem diz agrestes prestações, é vendida como suave prestação, mas o que é que sucede? Isto, segundo a minha perspectiva, é o meu lugar de fala. Nós acreditamos dividir aquele montante em suaves prestações, só que a carteira mingua. Aparecem outras dificuldades essas que nos cobram. A dificuldade na vida adulta é um cobrador de fraque. Há uma dificuldade qualquer, batem-nos à porta, eu preciso de dinheiro. E nós, que éramos casais estéreis ou ermitas estéreis, quando damos conta, temos uma prole avantajada. Somos uma família do século XVIII. Tem 34 filhos e 42 gatos. E um corvo. Eu não sou pai deste corvo, mas o corvo também quer comer. A vida assim o exige. São expressões que eu ouço por aí, eu gosto de rapiná-las. Eu sou uma ave. Não sou uma ave. Se me virem no céu, digam logo, desce daí, senão vais arranjar problemas com os ornitólogos. Este é um dos meus sonhos, já tive este sonho, eu vou contá-lo, interpretem à vossa maneira, como se fossem da alta burguesia que viram as costas à realidade e prefere tecer interpretações nos sonhos dos paranoicos e dos antiparanoicos, mas vamos lá respirar. Eu sonhei que era uma ave gorducha, seria mais ou menos aquilo que sou, mas vestido de ave, sendo que essa farpela concedia-me esse poder de voar. Mas isso é inverosímil. Primeiro,
estou nos sonhos, meus sonhos, minhas regras. E segundo, o Salomão tinha um tapete voador. O que é mais inverosímil? Um fato de ave que nos promove a uma ave, rechonchuda, mas uma ave, ou um tapete voador. A vossa forma de estar no mundo não me agrada. Não é o tipo de relações que seja fecunda, que promova alianças ou zaragatas. Assim não nos entendemos, meus amigos. E este era o meu sonho. Eu imaginava-me num céu limpo, a dar braçadas como se fosse... Eu via-me como uma espécie de cão atabalhoado no meio de uma piscina, só que a piscina era em altura e era um céu azul. Isto são metáforas por construir. Ficou assim a meio caminho, o empreiteiro lírico foi-se embora e eu agora estou aqui a braços com esta dificuldade. Depois tinha acesso à mente de um ornitólogo que estivesse para ali, um observador de pássaros. Ao vistoriar esta ave estranha, ficava embasbacado. E era isto foi o sonho. Mas eu não consigo interpretar isto. Vocês não conseguem interpretar nada. Vocês, nem uma gorda, conseguem interpretar. Mas isso pode ser gordofóbico. Pois é, por isso que vocês já não leem os jornais. Há aqui uma sequência de acontecimentos e o mundo que parece estar parado, não é? Há quem diga, mas também toda a gente diz o que quiser. Os sítios onde era possível comprar jornais, aproximar-me das gordas, está sendo reduzido. Neste momento, aqui na minha vila, só há um sítio em que eu me consigo aproximar com fome de leitor. Sim, é um sítio onde se vende raspadinhas. Vai ser cada vez mais difícil eu ter uma relação com gordas. Suponho que estiquei isto demasiado. A primeira tática que eu usei neste podcast, túnel de vento, foi suficiente e embalei-me rumo a algo que, tendo em vista o sucesso do podcast, nem melhora nem piora. Continuamos neste marasmo que tanto nos agrada, pois o sucesso é uma armadilha. E é isso que eu levo para a caça. Eu já fui caçador de ursos noutro tempo. Punha fotos de influencers com milhões de seguidores pela floresta. Nesse dia apanhei 44 ursos e metade de um veado. Aí pus um micro-influencer. Pronto, foi o que se arranjou. Eu sou danado para a brincadeira. Não me queiram ver bêbado, como dizem os bêbados. Mas eu estou-te a ver bêbado. Eu parece que estou aqui a criar uma situação incomportável que nunca aconteceu no mundo real. Mas eu já estive de camarote. Sabem aquela cena que volta e meia acontecia nos desenhos animados mais antigos? Aparecia alguém com um cajado e puxava do palco o Bugs Bunny, o Daffy Duck ou uma personagem qualquer. Eu senti a mesma coisa, um cajado invisível. Eu estava à distância a assistir de camarote a esta conversa e o bêbado fitou-me. Fala-se na mitologia do olhar de Medusa, que petrifica, mas o olhar do bêbado encurta distâncias. Nós que estávamos a meio quilómetro, estou a exagerar, deixem-me, se o bêbado pode exagerar, o pescador pode exagerar, o podcaster não pode exagerar, é evidente, somos pessoas, o humanismo diz que todas as pessoas são iguais, mesmo aquelas que não têm patilhas e mesmo aquelas que recentemente apropriaram-se do bigode, que o bigode era do povo. O bigode era do povo, mas a aristocracia também tem bigode, temos de decidir. Não percebo como é que não há uma guerra civil em Portugal para discutir quem são os donos do bigode. Das duas uma, ou fica com a aristocracia ou fica com o povo. Um bigode tresmalhado que é de todos, não, eu não quero um bigode que seja de todos. Caso contrário, o bigode é para nos evidenciarmos. Se toda a gente tem bigode, então é desnecessário. Eu quero um bigode invisível. Portugal é dos sítios onde o bigode, em tempos usado como disfarce, é onde tem mais poder. Se toda a gente tem bigode, vocês põem mais um bigode. Se puserem 2 bigodes, um bigode no sítio do bigode, que, vamos lá ver, tem sido mantido, até ver, e põem um bigode, sei lá, no alto da pinha. Aí, um bocado suspeito. Desde a altura do caso do Snowden, em que nós percebemos que toda a gente é um potencial terrorista. Aquela ideia muito engraçada, sobretudo quando nós estamos ali, vai não vai para o lado dos sonhos, completamente desnecessário. Há certo tipo de abordagens que não merecem a luz do dia. Mas
Mesmo que isto seja criticável, ainda não estamos naqueles dias de reflexão. Vou refletir. Vocês nunca foram monges, mas um dia antes das eleições vamos refletir. Deixem-se disso. Vocês não pensam, não conseguem articular nada, estão avassalados pela tirania dos factos. E antes disso, o facto não é empático. E mesmo que consigam atingir o facto certo, a constelação de factos certa, depois não conseguem articular, não conseguem exprimir aquilo e tirar daí uma ideia. Estão avassalados na tirania dos factos. Mas o que interessa, eu agora arrotei, não sei se deram conta, espero que não tenham perdido este momento imperdível. Uma frase muito engraçada que eu já ouvi por aí: como é que eu perco algo imperdível? Eu sou capaz, porque eu sou muito distraído, mas para a pessoa comum, e eu sou incomum no que toca à distração, desde pequenino, a professora, antes de haver aquela coisa chamada déficit de atenção, Roberto, tu és bué distraído, dizia a professora. Quando chegava a mim, que eu estava a viajar noutros mundos, que eu era um viajante no tempo e no espaço, só a minha carcaça é que ali estava, eu tinha ido fazer umas expedições, regressava ao meu corpo e dizia: professora, eu compreendo a sua consternação em relação à minha suposta apatia, mas eu por dentro estou a fervilhar. E além disso, eu já fiz o problema que você me mandou, ao contrário da malta toda. Por isso, deixe-te merdas, deixe-me viajar. Eu acho que não sou turista por isso mesmo. Eu já viajei por todo o lado, na minha cabeça. Já fui à Cona, completamente gratuito. Nem vou por aí porque eu já fiz essa piada. Não vou dizer que é gratuito porque a vossa mãe é uma puta. Não, mas eu sou algum comediante. Não sou. Fica-se já por aqui, não sou um comediante. Eu sou contra o humor em geral e em particular às vezes também. Depende do número de copos, mas voltando ao bêbado que diz à pessoa, que neste caso fui eu: não me queiras ver bêbado. Isto parece-me um paradoxo. O bêbado que diz: tu nunca me queiras ver bêbado. Com aquela intuação de: se algum dia me apanhares bêbado, isto vai ser uma rebaldaria. Não sei se hei de interpretar isto como: eu vou ser muito violento, ou vai ser um espetáculo do caraças. E aí eu fico sempre na dúvida. Eu não sei como responder a bêbados. Eu sei como responder a pessoas letradas, eruditos, filósofos, cientistas. Mas em relação ao bêbado eu fico sempre na dúvida. Se não respondo, pode parecer de mau tom. Se respondo, posso lhe dar corda. E qualquer resposta é o início de um romance de 800 páginas quando estamos diante de um bêbado. Digo-lhe: senhor, alegadamente bêbado, já ponderou a seguinte hipótese: será que não está bêbado? Não sei se já estiveram nestas encruzilhadas da vida. Há encruzilhadas em que encontramos o diabo olha para nós: pronto, este já vendeu a alma, não estou cá a fazer nada, e regressa para o inferno. Os pactos demoníacos nos Estados Unidos, por exemplo, já não existem. O que é que ele vai lá fazer? Nós vendemos a alma no trabalho, vendemos a alma nas redes sociais, vendemos a alma em vários sítios, e o diabo, a não ser que ele esteja a dominar isto tudo. É uma espécie de pacto faustiano em série, e adaptou-se aos novos tempos. Só lhe desejo a saúde, que é a melhor coisa que nós temos, mas não em Portugal, aí está cada vez pior. Nesta encruzilhada em que conseguem atirar algo demasiado certeiro, como se estilhaçassem por momentos a hipnose da embriaguez do bêbado. Segundos em que ele readquire uma lucidez e: é verdade, eu estou bêbado. E isto às vezes muda tudo. Depois regressa ao estado de embriaguez. É como se houvesse uma clareira na floresta da bebedeira, e se rima é porque é mentira. Eu não gosto quando duas palavras soam da mesma forma no final. Isso é suspeito. Eu acho que toda a gente suspeita. Eu não acredito em inocentes. Eu sou como os sistemas de vigilância que começam com aquela ideia: não há tecnologias más, mas vai-se saber logo nos primeiros dias. Era só para ver os terroristas. E se toda a gente for terrorista, o melhor é verificar toda a gente. O Snowden é que é o mau por revelar as merdas que nós fazemos. Isto chega à lume, à imprensa, não sei o quê, vamos ver o que é que nós fazemos, e continua tudo igual. Isto é um belo guião para o mundo. Há uma merda que surge com a publicidade ser neutra: isto é neutro, olha a tecnologia neutra, olha só para os maus. E depois alguém sempre mais pós-moderno: o mau é uma construção social. Bom, mau, qual é a diferença entre bom e mau? Não há diferenças, então eu não gosto de comparações. Ou como ouvi, já vou aí, que foi uma das frases mais bonitas que eu ouvi nos últimos meses: se toda a gente é potencialmente mau, se é tudo mau, vamos vigiar toda a gente. E quem é que vigia o vigia?
Como dizia o Watchman, não sei, eu já trabalho muito, não me ponho a vigiar os vigias, não há tantas, depois tenho de me vigiar a mim, é estúpido. Pode ser, mas ao menos cria postos de trabalho. E é isso que um ditador paranoico devia dizer. Ninguém consegue fazer nada, mas toda a gente tem trabalho. É para votar, eu não sei se é para votar. E o gajo fica, não sei, isto é uma ditadura, é a primeira vez que eu sou ditador, será que vou a votos, será que não vou, será que faço um golpe, não sei, de Estado? Também eu não acredito no Estado, eu não acredito em nada, pá, eu não acredito em nada, eu só acredito em roupa bonita e no silêncio. Olha, somos 2 e 3 disse o mimo. Não, tu não és mimo, tu acabaste de falar. Pá, pronto, vais para o desemprego. Vais para o desemprego, só te faz é bem. Eu gosto muito de mimos, não é por aí que nós vamos falar. Se o mimo está sempre calado e nós estamos a ter uma conversa política e ele abre a boca para falar por monossílabos, será que era um monossílabo? Porque ele continua a falar e silenciámos o mimo. Será que podemos considerar censura se quisermos silenciar um mimo? Ou estamos a reconduzi-lo para o seu ofício? E isto chama-se contorcionismo retórico aplicado a este mundo de fantasia. Não vou elogiar-me, eu nunca me elogiei, se calhar já me elogiei, mas não com aquele afã característico do humorista contemporâneo. Vamos respirar a fundo. O que é que vocês dizem acerca do mundo? Não dizem nada. Eu tenho passado pouco tempo com o mundo, ele anda por aí, ele gosta de brincar na rua, coisa, anda aí às voltas, tem para aí qualquer coisa, o mundo anda às voltas na sua órbita, o planeta anda um bocado autista, uma genética péssima, não para quieto, péssima genética, não emagrece. Se o gajo tivesse boa genética, ou então está a treinar mal. Precisamos de um PT ou de um corpo celeste PT que grite: bora caralho, bora caralho. E às tantas isto deixa de ser uma esfera e passa a ser um plano. O que é que os conspiradores de coisas? A Terra é plana. Eles estão já a pensar no futuro. Nunca vinham a falar nestes termos. No passado não foi esférico, eles dizem. É plano, porque eles acreditam num futuro melhor. O que faz falta para conciliar estas duas ideias, a Terra é esférica, a Terra é plana, é alguém, um corpo celeste, ou alguém que grite muito alto no espaço onde o som não se propaga. Mas não se propaga. Se for um Deus é omnipotente, se quiser fazer-se ouvir, faz-se ouvir. Mas as leis da física é para nós, não são para os deuses. Já ouvi da boca de um Deus embriagado, Dioniso: as leis são para vocês, meus filhos da puta. O gajo aprendeu português, também já está cá há muito tempo. Eu, se tivesse a idade de Dioniso, também já sabia pelo menos mais uma língua e meia. Não sabia mais, porque se fosse Dioniso, tinha passado estes milénios todos a pinar. Dioniso, quem é que anda a pinar bem? Não é? Entre os homens é que nós temos sempre a arranjar conversa, e eu falo por mim, porque eu não gosto muito de falar de bola, não gosto de falar de carros. O que é que eu falo? Pois falo de insetos, gosto muito de falar de insetos, de abelhas, de formigas, elogiar. Sabias que as formigas, se acharem que o formigueiro corre perigo, fazem uma espécie de comitiva e atiram-se à água, fazem uma espécie de jangada de formigas e põem a formiga rainha em cima, morre uma quantidade absurda de formigas, mas o objetivo é salvar a rainha. Estou a revelar aqui os meus segredos, não tenho medo de ninguém. Já levei muitas mulheres à cama graças a estas palavras. Dir-me-ão, e isso é que me magoa. Roberto, isso é capaz de ser uma fantasia. Ok, o mundo está como está, toda a gente está a fantasiar. Os comediantes betos, qualquer problema no mundo, a solução que oferece é sempre o branding, o rebranding. A Naomi Klein, se visse isso, dizia: porra, no seu livro No Logo, deve haver uma edição revista em que tem lá um anexo. Os comediantes políticos /betos têm esta interpretação, porque etc, como diz o nosso poeta ativista, etc. É fantástico, já me está a doer o braço. Estou a ler um livro, pronto, aí nada de especial, um livro espetacular. Mesmo o livro do caraças, Não Sou um Robô, de Juan Villoro, será? Se não for, faz de conta, é daquela editora Ziggurat. Sabem o que é um Ziggurat já agora? É um edifício muito grande. A Torre de Babel é um Ziggurat. Knowledge, estou com Spinolage e Gafanhotos. Isto vai ser o meu álbum de estreia no rap. Knowledge e Gafanhotos. Cuspo ambos. Vocês ficam mais inchados de miolo e também de cor, porque o gafanhoto pode trazer a doença. Fala-se do rato, da barata, que transporta muita doença, mas o gafanhoto é tramado. Às vezes, naquele tempo de colheitas, que os gafanhotos já se estão a dar,
telefonam para casa: Roberto, não podes vir para o Egito, estamos atolhados de gafanhotos. Cuspe é uma nuvem de gafanhotos. Ai meu Deus, e começam a bater panelas. Não sei se já viram esses comentários. Uma nuvem de gafanhotos, milhões e milhões de gafanhotos. O que é que o ser humano faz? Nós estamos a combater um tsunami com o impermeável, que é para não molhar, e batemos panelas, tac, 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 e a nuvem de gafanhotos. Mas isto é o ano novo, olham para o relógio. Não, isto não é o ano novo, estamos no verão. Eu já falei dos gafanhotos em episódios anteriores. Se recuarem na box centenas de episódios, já fiz o elogio, já denegri o gafanhoto. Do 600 até este já passaram uns quantos, já passaram uns anos. Eventualmente posso ter dado um lamiré sobre o gafanhoto. Sou um crítico do gafanhoto, sou um crítico de todos. Eu sou um crítico dos críticos. E às vezes dou a volta, no meio da crítica ao crítico, elogio, e o pessoal: uau, tu és um falso do caralho, tu és um metacrítico. Vai saber, quando vais chegar ali a tocar na ferida, vou pôr sal na ferida para quê? Para conservar a ferida. Eu quero que a ferida fique boa para ser consumida para a semana. Completamente desnecessário. O que é que eu ouvi que me agradou e que merece ser elevado a canto? É pena que Camões tenha tirado umas férias, já duram uns séculos, não sei se o gajo vem. Uma conversa de podcast: Roberto, onde é que tu andas? Diz-me o que ouves, dir-te-ei quem não és. No meio de uma conversa, aquelas conversas cheias de muletas, parece que estão a descrever a aula da fisioterapia. Mas sabes, eu acho que todas as comparações são tóxicas. Todas as comparações são tóxicas. É uma das frases que, a juntar a outras com uma lógica racista: para de argumentar que não sei o quê, que eu é que sei. Isso é uma variante. Para de argumentar que a lógica é racista é uma variante do bêbado: calem-se que eu é que sei. Perdemos num aspecto, ganhamos no outro. Pronto, é o canto das sereias a adaptar-se aos novos tempos. Não me ponham cera nos ouvidos, não me amarrem ao mastro, deixem-me atirar que eu quero. Não vou dizer que há palavras que não podem ser ditas. Nós viajei muito quando ouvi esta frase. Se todas as comparações fossem tóxicas, o mundo caía no dia seguinte. Vocês comparam os preços, vocês comparam-se instintivamente, às vezes lucidamente, sempre a comparar-nos uns com os outros, produtos com produtos, ideias com ideias. Às vezes sobrevivemos a essas comparações, outras vezes não, outras vezes é o rastilho para o melhoramento. Viver num mundo em que comparação é tóxica e pelo que são proibidas é um mundo que me agrada do ponto de vista humorístico, do ponto de vista prático. Também porque eu sou uma pessoa teórica. Eu sou um teórico das relações. Eu sou um playboy teórico. Se eu vos dissesse as mulheres com que eu estive em pensamento, oh meu Deus, eu não sou desses. O que é que eu tenho visto? Vi Twin Peaks, do David Lynch. A última parte eu estava a ter um ataque de tosse. Já se está a notar. E daí também ter adotado este tom de voz mais calmo. Não me atirei para grandes velocidades porque sabia, caso o fizesse, que a coisa teria sido interrompida, ia ter um ataque de tosse e vocês, privas-nos de tudo o que é bom. Pois, mas se eu tivesse um ataque de tosse, morresse, o episódio não ia chegar às vossas casas. Um arqueólogo do futuro, pois do passado é mais difícil. Descobriram o teu corpo. Dávamos razão ao senhor Nietzsche, o eterno retorno. Às tantas sou o meu próprio pai. Quando dá a volta, nós percebemos que o último ia acabar. Vamos aos píncaros da abstração. Vamos caminhar até aos píncaros. Ponham um bigode, mas farfalhudo. Sem bigode farfalhudo não conseguem refletir, não me conseguem acompanhar. Somos uma espécie de João Garcia sem nariz, mas com bigode. Vamos refletir nisto. O eterno retorno. No momento em que acaba a volta e se inicia outra, o nosso descendente, supondo que há uma longa descendência, têm filhos e vocês foram filhos e por aí afora, estão sempre a procriar até o infinito, mas o último gajo da vossa árvore genealógica, o filho, vai ser pai do primeiro gajo quando se inicia a volta. É isto. Caraças. O eterno retorno cria aqui uma espécie de incesto, não sei, metafísico. Incesto metafísico. O último gajo, ao ter filho, não sabe que isto vai dar a volta, vai começar de novo, ninguém lhe diz. E isto é válido para incesto como para comprar casa. O último gajo está, a crise imobiliária no cume do cume, ninguém consegue comprar casa. Há 2 gajos no mundo que conseguem comprar casas e têm as casas todas. O descendente do Musk e o descendente do Zuckerberg. É verdade, sabiam que Zuckerberg quer dizer monte ou montanha de açúcar?
que não deixa de ser engraçado porque o Facebook fornece-nos cubinhos de açúcar. Isto é só um à parte. Os descendentes destes gajos são os únicos que vão ter casa, e neste momento em que o planeta todo junta-se para formalizar aquela metáfora em algo literal que é o mundo é o T0, todo o mundo tenta comprar um T0 no Barreiro, estão todas as pessoas do mundo a viver um T0 no Barreiro, enquanto todas as outras casas são dessas duas pessoas. E é mesmo nesse momento em que volta tudo ao início e as casas começam a ser grátis. Ei, cara, e assim, foda-se, rebentou a bolha. A bolha da especulação imobiliária vai rebentar no exato momento em que dermos a volta e começar tudo de novo. E foi isso que Nietzsche não conseguiu, porque, pô, endoideceu. Estamos aqui para suprir as lacunas. A minha voz já está na última. Dei muito mais do que estava à espera. Nas condições em que me encontro, não é que eu esteja intragável, impróprio para consumo, eu estou... Supondo que eu sou um bem perecível e estou pronto para ser digerido, para ser comido de todas as formas, sou aquele alimento que está naquela fila em que já tem uma etiqueta a mais, aquela etiqueta rosa, se eu pensar no continente, de epá, isto são os últimos dias, custava 5 euros, já está a 1 euro, levem isto, é para comer hoje ou amanhã, senão não vai diretamente para o lixo. Eu sou esta pessoa. O que é que saiu entretanto? Saíram 2 podcasts novos e há de sair um terceiro que já está... Mas antes de falar desse que há de sair hoje ou no limite amanhã, falemos dos que saíram. O Não Deu em Nada, utilizar grandes invenções, grandes ideias da humanidade, segundo o ângulo, epá, isso não deu em nada, é desvalorizar. Por exemplo, a escrita, que é o primeiro episódio, há uma intro, mas é a escrita, a roda... Não quero explicitar muito e depois pode entrar dentro. Eu falei da escrita, mas mais à frente posso falar do livro. É sempre nesta perspectiva, isto não deu em nada, se calhar estávamos melhor sem isso. É essa a premissa e agora multiplicá-la pelos vários sítios. O outro é um poeta estagiário que, se fosse analisado friamente, é estagiário. Se for lido à luz dos nossos dias, é apenas um poeta. Um poeta que é uma súmula de várias ideias, assim muito grosso modo. Aquele poeta que vai a uma apresentação de livros e que está sempre a justificar-se. Que diz um verso e depois para e depois não sei quê, e depois faz uma menção a não sei quê. Mesmo no poema, no ato de o dizer, ou diz que não sabe ler, é alguém que se está sempre a justificar. E eu acho isso muito engraçado, porque o poema, como é que podemos definir o poema? É aquilo que não pode ser dito de outra forma. Se o poeta está a conspurcar aquilo com tudo o que não devia entrar num poema, não é um poeta, ou é um antipoeta, é um poeta estagiário que ainda não aprendeu o ofício. Estou ali a tentar encontrar a voz, nesta primeira fase tem muito medo do silêncio, pode eventualmente dizer um verso bom, mas sem querer. Eu no primeiro episódio digo muscular o ecossistema e quebro, é como se fosse uma crítica a qualquer coisa que pode eventualmente aparecer noutros episódios. Oscila ali entre o comentário e muito truncado, muito fragmentado, jogo para um lado, atiro para o outro, regresso de alguém que não se consegue expressar e depois nesse embaraço sai qualquer coisa. Mais uma forma de brincar a isto. E finalmente há de sair o Lobo Mau. Era isto que me faltava. Eu não sabia, o primeiro episódio não é a fábula mais conhecida. No entanto, eu acho que por não ser mais conhecida permite-me logo expandir e dar uma bela ideia daquilo que eu quero fazer. Em vez de começar, sei lá, com o Capuchinho Vermelho, com a Cinderela, com Hansel e Gretel... Vou começar com outra menos conhecida. Há uma que eu já tenho alguma coisa escrita, mas essa aí é tão pouco conhecida que ainda estou a ponderar. Está-me a divertir muito. Eu já escrevi muito daquilo que podemos chamar episódios, quase tudo escrito, a não ser que me saia ali qualquer coisa durante a gravação. Terá múltiplos pontos de vista. Pode estar mais escancarado ou não. Pode ser o ponto de vista de um lobo mau que está a ver aquela fábula a decorrer à frente dos olhos. Ou pode ter outros pontos de vista, personagens que estão a partilhar aquela fábula e posso contá-la primeiramente como nós a conhecemos e depois recontá-la segundo a perspectiva de uma personagem secundária. Atrasou, já tenho isto há meses. Numa fábula posso ter 7 ou 8 pontos de vista, não decido de os pôr todos. Eu eventualmente podem ficar aí no arquivo qualquer, não sei. Eventualmente até algum ponto de vista pode ser engraçado para utilizar em stand-up. Eventualmente. Estou a gostar muito deste exercício. E há de ser mais qualquer coisa. Eu estou louco para lançar coisas. Entretanto, se o Tertúlia de Mentirosos... Eu não sei o que é que disse na semana passada.
saiu com o Zé Pedro Rodrigues e o Manuel Monteiro, esses dois já tinha dito, e entretanto saiu com o Pedro Luzindro, estes últimos 3 grandes episódios, saíram cancãs, muitos cancãs, um ano de cancã, 200 e tal episódios de cancã. Epá, estou muito contente com o cancã. Estou mesmo muito contente com o cancã. Começou por ser uma brincadeira que era para suprir uma cena e entretanto metamorfoseou-se noutra coisa, era para exercitar tópicos perdidos que eu tenho espalhados pela casa toda e tornou-se uma espécie diferente, sendo que continuo com o mesmo problema e às tantas tenho de criar a solução para tentar suprir esse problema. Tornou-se um animal próprio e eu gosto disso. Emancipou-se. Independentemente daquilo que eu quis para ele tornou-se outra coisa. E é isto que eu quero. É sempre outra coisa, como diz o Herbert Welder. E é por isso que eu tenho vários podcasts. É sempre outra coisa. E enquanto continuar a ser outra coisa, ele mantém-se vivo. Vários cancãs, saiu um peixe fresco. Há de sair outro, provavelmente. Saiu um Avalanche. O Avalanche é um projeto que aquilo que eu espero dele está ainda aquém. Eu gosto do que está, mas o projeto que eu tenho para ele está a anos-luz ainda. Mas como é um projeto terciário, eu vou levar algum tempo para que ele chegue àquilo que eu quero. Império das Aspas, saiu um episódio. Actian, falei uma visão panorâmica sobre o solo do PTM e, mais que isso, o solo do PTM serviu-me como rastilho de uma reflexão. Uma diferença entre o Actian e o Badminton com as Penas de Ícaro, que é o podcast secundário de Tertúlia de Mentirosos. O Actian normalmente tem 1 ponto ou 2 pontos e eu sei que vou ter que passar por eles, e no caso do Badminton com as Penas de Ícaro tem que ver com comédia, mas é uma coisa mais corrida, é como se fosse uma espécie de túnel de vento centrado em temas de comédia, e às vezes até surge a comédia por ela própria, mas vai desaguar numa reflexão de improviso sobre comédia. São parentes, mas não é a mesma coisa. Estou muito feliz com o Lobo Mau. Deixem-me ver o que é que tenho aqui. E queria lançar mais um Aristófanes, pelo menos. Eu tenho muita coisa escrita do Aristófanes, mas não consigo. Isso é que me está a angustiar. Não consigo dar vazão às ideias que tenho. E já outras estão na calha e depois começam a aparecer mais. Há outra que surgiu, felizmente afunilou noutra. Eram 2 ideias que estavam assim paralelas e depois fiz uma súmula. Na ideia do circo dos horrores ou do... Eu tinha uma ideia que está parada, que já está alguma coisa escrita, chamada Bestiário, que é uma espécie de, cada episódio, a descrição de figuras que inicialmente eram figuras da fantasia, em princípio, mas eu posso alargar isso e para integrar elementos que faziam parte do circo de aberrações, como os gêmeos siameses. Esta figura, por acaso, não sei onde integrar. O homem do canhão, o homem canhão, que era disparado. Eu quero fazer aqui uma espécie de catálogo dessas figuras. Não sei se vou lançar já, eu tenho já algumas coisas escritas. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas, e a minha voz está mesmo na última. Até à próxima.